Senão aqui pelo poder do sangue de Jesus, a gente vai falar um pouco sobre Sansão, falar um pouco sobre a força que Deus deu a Sansão para ele ser a favor, ser a favor do livramento do povo de Israel. Sansão ele foi um nazireu consagrado. E Sansão não é só sinônimo de força. Sansão foi um juiz de Israel. Ele liderou, governou, deu livramento do Senhor através dele a Israel durante vários anos. Sansão, ele não só é um sinônimo de força, mas de um líder. Ele liderou Israel durante vários anos e foi um juiz de Israel. A gente vai relatar o poder do Senhor Jesus, como foi dito, sete milagres que Deus operou através de Sansão. Um dos milagres foi ele abrir um leão ao meio com as suas próprias mãos, fazendo com que parecesse um cabrito. Ele abriu o leão no meio pela sua força. O outro milagre que Deus operou através de Sansão foi que amarraram ele com cadeias e cordas, e ele as quebrou, parecendo fios de nylon. Outro milagre que Deus operou através de Sansão, através da força que ele deu a Sansão para libertar, proteger e conduzir seu juízo, líder de Israel, na jornada do povo dele, de Deus, na jornada do povo de Israel. Outro milagre que Deus operou através de Sansão foi que ele sempre foi um dos grandes inimigos de Israel, foram os filisteus. Sansão pegou 300 raposas, colocou como se fosse brasas de fogo nas suas caudas e as soltou na seara dos filisteus, queimando toda a colheita dos filisteus. Outro milagre que Deus operou através de Sansão, da força, da destreza, da força, do poder descomunal de Sansão. Mais um milagre também que Sansão fez. Uma simples queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. A palavra relata que ele fazia um movimento, ia montões de uma vez só, fazia outro movimento, ia montões de outra vez só. Mas um milagre que Deus operou através da força de Sansão, que na verdade, pessoal, essa força não é de Sansão, essa força vem de Deus. Deus é a força do homem, Deus é tudo para o homem. Essa força ela pertence a Deus, ela não é do homem, ela pertence, a própria força, ela é Deus, ela é de Deus. Foi dada a Sansão para dar livramento ao povo de Israel. Sansão era consagrado a Deus. Então, com queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Aí, outro milagre também que Deus operou através da força que Sansão possuía ali. Derrubou as portas da cidade, levando o povo para o topo do monte. Mais um milagre, topo do monte. E mais um, Deus fez jorrar água de um buraco para dessedentar a sede de Sansão, E o último milagre, pessoal, que é muito interessante também, um dos mais interessantes, como você nota, Sansão, ele foi de grande utilidade
gigantesca nas mãos de Deus para proteger o povo de Israel. Como se ele não saísse sinônimo de força. Ele era um líder e juiz de Israel e protegia Israel por vários anos. Ele fez essa função dada por Deus. Sansão não é só sinônimo de força. Um homem de cabelo grande, ele era um juiz, um líder também. Tá certo, pessoal? Ele passou todos esses milagres operando, matou um leão, abriu um meio, fogo na cela dos seus, matou 1000, né? Levantou, abriu as portas da cidade, né? Quebrou os portões para levar o povo ao topo, fez jorrar água de um buraco, né? E também o mais interessante dos milagres é o último agora, que Sansão, ele no último milagre dele, ele foi o mais poderoso que Deus, assim, em relação ao inimigo que oprimia Israel, porque Sansão, ele caiu em desobediência, né? E ele foi humilhado dessas coisas. Mas cortaram o cabelo de Sansão. Mas ao passar do tempo, o cabelo de Sansão foi crescendo de novo, né? Fidelidade do Espírito Santo, poder de Deus, as coisas de Deus não são as coisas dos homens, né? E Sansão, ele foi botado no meio do templo de Dagon para ser humilhado, né? E ali o cabelo de Sansão já tinha crescido novamente e ele orou a Deus, né? E ali ele, no meio do templo, amarrado sobre 2 colunas, ele derrubou as 2 colunas onde o povo filisteu estava festejando, caçoando, né? Zombando, né? Das coisas de Deus. Derrubou as 2 colunas e o templo todinho caiu completamente na cabeça, caiu todinho na cabeça dos filisteus. E na verdade esse é um dos maiores milagres que operou também ali em Sansão, porque ali, durante todo o percurso desses milagres que foram ditos para vocês, ele não derrotou, ele não destruiu, ele não matou, né? Porque ele era um guerreiro de força, mais de todos os milagres do que este e do que foi falado, porque o templo, ele caiu sobre a cabeça de quase todos os filisteus e acabou matando todos os filisteus. E Sansão também morreu também, ele caiu sobre Sansão. Então ele matou mais na sua morte do que em vida. Até a gente morrendo, ainda Deus é fiel. Enquanto mais a gente não morrendo, né? E Deus é o Deus da vida, né? Deus é um Deus maravilhoso, pessoal. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Mas esse último milagre, ele é interessante, né? Botaram ele no meio, né? E ele puxou as 2 colunas e a pessoa filisteu estava zombando do Deus de Israel, zombando de Israel, né? Então leva cada vez mais ele cativo. E Sansão disse: Senhor, eu oro a ti, Senhor, dessa vez me dá força. Ele puxou as 2 colunas e o templo todo desabou na cabeça dos filisteus e matou tudinho. Ele matou mais na sua morte do que em vida. Esse é um poder mais. Por quê? Porque a força não era de Sansão. A força é e sempre será de Deus. Louvado seja Deus, né? Então foram esses milagres que Deus operou através de Sansão. E Sansão não só era um sinônimo de força, ele foi um líder e um juiz de Israel, e defendeu e governou Israel por vários anos, né? Esses foram os milagres que a gente
observou aqui um servo de Deus, Sansão, e aí ele foi de grande valia, como eu falei, para proteger o povo de Israel, né? Sansão, sinônimo de destreza, de poder, de força, né? No caso, a força dele era descomunal, mais, né, do que todos ali, né? São sinônimo de força. Mas a força é Jesus. A gente se consagra a Deus, mas a nossa força, ela vem do alto, ela vem de Deus, né? Isso é algo maravilhoso de se comentar, né? De se falar e de se pregar, amém? Louvado seja Deus. Então, Sansão, ele matou mais na sua morte do que em vida. E pronto, então foram esses 7 milagres que a gente observou no servo de Deus Sansão, que era um juiz, governou Israel por vários anos. Matou um leão, abriu um leão no meio com as suas mãos, quebrou as cordas, cadeias que o amarravam como fios de lã queimados, botou fogo na seara dos filisteus, com queixada de jumento. Todo esse milagre Deus operou através dele. Queixada de jumento matou 1000, né? Matou 1000, derrubou os portões da cidade para levar o povo ao monte, fez jorrar água de um buraco para descender sua sede, e derrubou o templo de Dagon, fixando que só Deus é o Senhor. E a adoração ali do povo filisteu acabou, porque o nome de Deus foi glorificado, porque até na morte Deus, ele louvado seja Deus, ele é dono do céu e da terra, e ele é o rei de tudo, louvado seja Deus, e ele já determinou essa vitória para os que creem nele, né? Então, até na sua morte, ele matou mais em morte do que na sua própria vida, né? Deus é glorioso e Deus não falha, pessoal. Tá aí a história um pouco de Sansão para vocês. Espero que os irmãos tenham entendido pelo menos um pouco, né? Tido conhecimento cada vez mais que a nossa força, ela é de Deus, ela vem de Deus, né? Deus é o dono de tudo, né? Somos meros instrumentos na mão de Deus, e Deus vai operar cada vez mais, né? Consagrar a Deus, que Deus vai cada vez mais operar na nossa vida. Aí a operação de poder, de força descomunal, né? Através do líder e juiz Sansão, louvado seja Deus, né? Bom, ficar na paz, essa palavra ela faça morada eterna dentro do coração de vocês, da igreja, né? Pois saibam que Deus, ele não falha nunca, né? E a força de Deus é maior que todas as coisas, louvado seja Deus, né? Aí é o Sansão, né? Que operou milagres gigantescos, era um juiz, um líder maravilhoso, né? Porque a força era de Deus e conseguiu livrar o povo israelita por vários e vários anos e liderá-los com toda a força que Deus deu aí, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, ficai na paz. Nossa força, ela vem de Deus, ela é de Deus, ela vem do alto, ela vem do alto, ela vem do alto, certo? Nossa força, ela é Deus, certo? Deixai Deus se apossar, entrar na vida de vocês, certo? Deus os abençoe, pessoal. A nossa força, ela é e sempre será Deus, né? Deus os abençoe. Ficai na paz, igreja de Deus. As duas consolações do Espírito Santo repousa sobre todos vós. Deus os abençoe. Lembrando, irmãos, isso aí é um personagem mais que usado, né, irmãos? Para quem não sabia, ele não é só sinônimo também só de força. Ele foi um juiz e líder, né, de Israel, liderou e governou Israel por vários anos, antes da monarquia. Acho que aí vem monarquia, né, a questão de reis, né, e Saúl, Davi, né. Sansão também liderou Israel, louvado seja Deus. Grande líder, né, grande sinônimo de poder e glória.
de Deus, né? Deus os abençoe, irmãos. Ficar na paz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus está conosco. A Deus consolação do Espírito Santo seja com todos vós, no sangue de Jesus. Deus os abençoe, igreja, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Aleluia. Deus abençoe.